Bem-vindos ao Medo Noturno. Hoje, vamos explorar histórias sombrias de caminhoneiros que encontraram o inexplicável nas estradas. Se curte esse tipo de conteúdo, inscreva-se, ative o sininho e deixe seu like. Comente qual relato mais te assustou e compartilhe com quem adora uma boa história de terror. Agora, apague as luzes e se prepare para uma viagem cheia de mistério e medo. Primeiro relato. Era mais uma madrugada silenciosa, e eu estava dirigindo pelas estradas longas e vazias. O tipo de viagem que muitos evitam, mas que eu já estava acostumado a fazer. Havia algo reconfortante em estar só com meus pensamentos, com a única companhia sendo o som contínuo do motor do caminhão. Naquele dia, o céu estava limpo, sem nuvens, e as estrelas brilhavam como pequenas faíscas. Tudo parecia tranquilo, até que vi um farol à distância. Um outro caminhão vinha na direção contrária, um fenômeno raro naquela rota remota. O veículo se aproximava devagar e, ao passar por mim, percebi que ele estava completamente vazio. Nenhuma carga, nenhuma placa indicando de onde vinha. Apenas um caminhão fantasma. Segui meu caminho, mas, alguns minutos depois, o mesmo farol apareceu no retrovisor. Era o mesmo caminhão. Minha mente tentou racionalizar. Talvez ele tivesse dado a volta em algum atalho que eu desconhecia. Mas algo não batia. O caminhão não tinha marcações, estava sempre na mesma velocidade, como se me seguisse. Acelerei um pouco, tentando afastar aquela sensação estranha. Olhei no retrovisor e ele ainda estava lá, mantendo a distância. As luzes dos faróis refletiam na estrada, e aquele silêncio pesado começou a se formar dentro da cabine. De repente, uma figura apareceu no meio da pista, forçando-me a frear bruscamente. O caminhão parou com um solavanco, e a figura, envolta em sombras, ficou parada na minha frente. Não conseguia ver seu rosto, apenas um vulto. Meu coração disparou. Quem estaria no meio da estrada àquela hora? Baixei a janela e gritei para a figura sair do caminho, mas ela permaneceu imóvel. O silêncio ao redor era aterrorizante. Então, sem mais nem menos, ela começou a se mover. Lenta, arrastada. As pernas quase não pareciam tocar o chão. Tentei ligar o motor novamente, mas ele morreu. A figura se aproximava, e meu corpo estava paralisado pelo medo. O ar dentro da cabine ficou gelado, e eu podia sentir uma presença estranha se formando ao meu redor. Olhei para o retrovisor e, por um segundo, jurei ter visto alguém sentado no banco de trás. Me virei de imediato, mas o banco estava vazio. A figura, no entanto, já estava próxima à porta do caminhão. Fechei as janelas rapidamente e travei as portas, mas a sensação de pânico era incontrolável. Eu sabia que não adiantaria. Olhei para frente, e a figura havia desaparecido. Suspirei aliviado, mas o motor não ligava. O caminhão estava completamente apagado. Decidi descer e tentar entender o que estava acontecendo, apesar do medo gritar dentro de mim para ficar onde estava. Ao sair do caminhão, percebi que a estrada estava diferente. A luz do farol era fraca, e tudo ao redor parecia mais escuro, mais denso. Caminhei até a frente do veículo e não havia sinal da figura. De repente, uma brisa fria soprou pelas minhas costas, e quando me virei, o caminhão que estava atrás de mim agora estava parado ao lado do meu, silencioso. Nenhuma luz, nenhum som. Dei um passo para trás, sem saber o que fazer. Foi então que percebi que a cabine daquele caminhão estava aberta, e havia alguém lá dentro. Caminhei com cautela até o outro veículo. O ar ao meu redor parecia vibrar, como se algo estivesse prestes a acontecer. Quando cheguei perto o suficiente para ver dentro da cabine, o susto foi imediato. Era eu. Sentado ali, com as mãos no volante, os olhos fixos na estrada.
Minha mente entrou em choque. Não fazia sentido. Como eu podia estar ali? Travei por um momento, tentando processar o que meus olhos viam. A versão de mim que estava no outro caminhão virou a cabeça lentamente e olhou diretamente nos meus olhos. Era como olhar no espelho, mas a expressão no rosto dele, no meu rosto, era vazia, sem vida. Meus instintos gritavam para correr, mas antes que pudesse me mover, senti algo agarrar meu ombro. Girei bruscamente e a figura de antes estava lá, agora próxima demais. Seu rosto não tinha forma, apenas uma sombra densa e distorcida. Sem pensar, corri para o meu caminhão e tentei ligar o motor mais uma vez. Desta vez, ele pegou. Acelerei, com as mãos tremendo, mas a estrada parecia não ter fim. O outro caminhão permaneceu ao meu lado, sua presença assustadora seguindo cada movimento que eu fazia. Os minutos se arrastavam, e eu continuava dirigindo, mas a estrada parecia nunca mudar. Foi então que notei algo ainda mais perturbador. A figura sombria estava agora dentro da minha cabine, sentada ao meu lado, no banco do passageiro. Não falou nada, não se moveu, apenas me olhava. Meu corpo inteiro ficou em alerta. O medo era paralisante, e eu sabia que não havia como fugir. Tudo ao meu redor começou a se desintegrar. O asfalto sob os pneus desapareceu, e a estrada agora era um túnel de escuridão sem fim. A figura ao meu lado sorriu. Um sorriso que parecia mais um rasgo, um corte profundo na escuridão. E foi então que tudo se fez claro. Eu nunca saí daquela estrada. Desde o momento em que encontrei o primeiro caminhão, eu já estava preso, condenado a dirigir por uma rota sem fim, acompanhado pela versão distorcida de mim mesmo e pela sombra que me caçava. Essa estrada não era mais um lugar no mundo que eu conhecia. Eu não estava mais vivo. Segundo o relato, era mais uma madrugada como qualquer outra. A estrada vazia parecia se estender por quilômetros sem fim, apenas o som dos pneus rolando pelo asfalto quebrava o silêncio. Eu, João, veterano de estrada, já tinha visto de tudo nas minhas longas viagens, mas naquela noite algo parecia diferente. Não sabia dizer o que era, mas uma inquietação tomava conta de mim. Talvez fosse a ausência total de vida naquelas estradas, nem um farol, nem um carro passando no sentido contrário. Apenas eu e a escuridão. O rádio estava ligado, mas não pegava nenhuma estação. Tentei sintonizar outra frequência, mas tudo que ouvia era estática. Decidi deixar para lá. O importante era chegar logo ao destino, entregar a carga e voltar para casa. Enquanto dirigia, algo chamou minha atenção no acostamento. Uma luz fraca, como a de uma lanterna. Não deveria parar, mas a curiosidade foi maior. Diminui a velocidade e encostei o caminhão. Ao descer, vi uma figura à frente, perto da luz. Era uma mulher, de cabelos longos e desgrenhados, vestida com roupas rasgadas. Ela parecia perdida, tremendo, segurando a lanterna com mãos trêmulas. Me aproximei cautelosamente, perguntando se ela precisava de ajuda. A mulher levantou o olhar, seus olhos estavam fundos, cheios de um medo que eu não conseguia entender. Ele está vindo, disse com uma voz fraca. Perguntei quem ela estava esperando, mas antes que pudesse responder, ela correu para o meio da estrada e sumiu na escuridão. Fiquei ali parado, confuso, sem saber o que fazer. Ela havia desaparecido tão rápido quanto apareceu. Aquela sensação estranha aumentou. Voltei para o caminhão e segui viagem, mas a imagem da mulher não saía da minha cabeça. Enquanto dirigia, olhei no retrovisor, apenas por instinto, e vi algo que me congelou. No banco de trás da cabine, a mulher estava sentada, olhando fixamente para mim. Seus olhos não piscavam, sua expressão era vazia. Quase perdi o controle do caminhão,
mas quando virei o rosto para trás, ela não estava mais lá. O coração disparado, respirei fundo e tentei me concentrar. Talvez fosse só o cansaço, a falta de sono. Mas antes que pudesse me acalmar, o rádio, que antes só passava estática, começou a emitir uma voz baixa, distorcida. Ele está vindo. Era a mesma voz da mulher. O pânico se instalou, mas eu precisava continuar. Não havia nada mais que pudesse fazer além de dirigir. Mas então, algo ainda pior aconteceu. As luzes do caminhão começaram a piscar, e a estrada, antes vazia, agora parecia cheia de vultos correndo ao meu redor. Eles não tinham forma definida, mas eu podia sentir seus olhares sobre mim. Era como se eu estivesse sendo cercado. A estrada parecia se esticar ainda mais, como se nunca fosse terminar. O pânico me dominou, e eu acelerei, tentando fugir daquilo que não conseguia entender. De repente, tudo parou. A estrada, os vultos, o som do motor. Eu estava num silêncio absoluto. Quando olhei para frente, vi algo que jamais poderia ter imaginado. Meu próprio caminhão, estacionado na beira da estrada, como se estivesse ali há anos. Desci do veículo, incrédulo, e me aproximei do outro caminhão. O motor estava desligado, a lataria coberta de poeira, como se não tivesse sido movido por um longo tempo. Mas o que mais me deixou chocado foi o que vi dentro da cabine. Lá estava eu, morto. Meu corpo jogado sobre o volante, com os olhos abertos, sem vida. Dei alguns passos para trás, sem acreditar no que estava vendo. Foi então que a verdade se revelou. Eu nunca saí daquela estrada. Eu estava preso nela, condenado a repetir aquele ciclo de horror para sempre, uma vítima do que quer que estivesse me caçando. E a mulher, ela sabia. Enquanto a escuridão começava a me engolir, a última coisa que ouvi foi a mesma voz do rádio, repetindo, agora em um sussurro mais claro, ele está aqui. Terceiro relato. Era uma noite fria e a neblina tomava conta da estrada. O asfalto parecia se estender infinitamente, e o som monótono do motor do caminhão era minha única companhia. Já havia passado tantas madrugadas assim que perdi a conta. Cada viagem se misturava com a anterior, e as estradas isoladas sempre tinham um ar de solidão que eu já tinha aprendido a ignorar. Só que, naquela noite, havia algo diferente. Uma sensação incômoda, como se eu estivesse sendo observado. Dirigia pela BR-319, uma rodovia antiga e pouco movimentada. Dizem que a estrada é perigosa, que muitos caminhoneiros evitam passar por ali à noite. Mas, para mim, era apenas mais um atalho para chegar logo ao meu destino. Depois de horas de direção, avistei algo no acostamento. Era uma placa velha e enferrujada, quase ilegível. Reduzi a velocidade para tentar ler, e percebi que estava coberta de símbolos estranhos, como desenhos tribais. Achei aquilo esquisito, mas continuei, achando que era apenas algum tipo de vandalismo. Enquanto avançava, a neblina ficava mais densa, e logo eu não conseguia ver muito além dos faróis do caminhão. Algo no ar parecia errado. O silêncio ficou mais pesado, como se o mundo ao redor tivesse parado. Foi quando notei algo no retrovisor, uma sombra distante, movendo-se atrás do caminhão. Apertei os olhos, tentando entender o que era, mas a neblina estava grossa demais. Acelerei, imaginando que fosse apenas uma ilusão causada pelo cansaço. Mas a sensação de estar sendo seguido não passava. Alguns quilômetros à frente, avistei um homem parado no meio da estrada. Ele levantava uma lanterna, como se estivesse pedindo ajuda. Parei o caminhão, abri a janela e perguntei o que tinha acontecido. Ele era um sujeito magro, com roupas surradas e o olhar perdido. Meu carro quebrou, tem algo errado com a estrada, amigo. Eu preciso sair daqui, disse ele,
com uma voz trêmula. Olhei ao redor, mas não vi nenhum carro. Perguntei onde ele estava, e ele apontou para a escuridão. Você não entende, ela vem para todos nós. Sem saber ao certo o que fazer, decidi deixá-lo entrar. O homem parecia aterrorizado, e eu achei que só estava perdido. Conforme seguimos viagem, ele ficava em silêncio, olhando para a estrada com um olhar fixo, quase sem piscar. Depois de alguns minutos, que pareceram horas, ele sussurrou: já viu a luz? Perguntei do que ele estava falando, e ele só apontou para a frente. Antes que eu pudesse reagir, uma luz intensa surgiu à nossa frente, como faróis gigantes iluminando tudo. Era tão forte que tive que frear bruscamente. A luz parecia vir de todas as direções, cegante. O caminhão tremia, e o som de um zumbido grave ecoava no ar. O homem ao meu lado começou a respirar rápido, quase hiperventilando. Ela chegou, ela veio buscar. Ele gritava, puxando os cabelos, descontrolado. Tentei falar com ele, mas era como se ele não me ouvisse. A luz ao nosso redor se intensificava, e comecei a ouvir um ruído agudo, como um sussurro dentro da minha cabeça, algo incompreensível. O desespero tomou conta de mim. De repente, tudo ficou escuro. O motor do caminhão morreu, e a única coisa que eu podia ouvir era minha respiração pesada. Olhei para o lado, mas o homem não estava mais lá. Era como se ele nunca tivesse existido. A escuridão era tão densa que eu não conseguia ver minhas próprias mãos. Tentei ligar o caminhão, mas o motor não respondia. O silêncio era esmagador, e foi então que ouvi passos fora da cabine. A porta do caminhão se abriu sozinha, e uma presença invisível parecia entrar. Eu estava congelado, incapaz de me mexer ou gritar. Sentia que algo, ou alguém, estava ao meu lado, apenas observando. O pavor me dominava, e eu sabia que não estava mais sozinho. Ouvi um sussurro, baixo, quase inaudível: você não deveria estar aqui. Meu corpo inteiro gelou. Tentei desesperadamente ligar o motor novamente, e desta vez ele pegou. Acelerei sem olhar para trás, querendo fugir daquele lugar a qualquer custo. Quando finalmente saí da neblina, a estrada voltou ao normal, o motor roncando como sempre. Mas algo estava errado. O silêncio no caminhão era opressor. Olhei no retrovisor e vi o homem sentado no banco de trás. Ele me olhou, com aquele mesmo olhar perdido, e sussurrou: a estrada nunca termina. Eu pisquei, e ele desapareceu. Cheguei ao meu destino ao amanhecer, exausto e confuso, mas aliviado por estar longe daquela estrada. Quando saí do caminhão, algo no ar me fez parar. Olhei para o lado do caminhão, e gravado na lateral, com símbolos que eu nunca tinha visto, estavam as palavras: você é o próximo. Quarto relato. A noite estava especialmente escura naquela estrada deserta, longe de qualquer cidade ou sinal de vida. Já fazia horas que eu estava dirigindo sem parar, com a esperança de encontrar algum lugar para descansar. Mas, como sempre, as rotas mais rápidas que escolhemos costumam ser as mais vazias. O rádio chiava de vez em quando, e a única coisa que iluminava o caminho era o farol do meu caminhão cortando a neblina que insistia em cercar tudo. Conforme o tempo passava, a estrada parecia cada vez mais solitária. Não via um carro há mais de uma hora, e isso começou a mexer comigo. Foi então que, lá no horizonte, percebi uma luz. Fiquei aliviado, achando que finalmente havia uma parada, um posto de gasolina ou algo do tipo. Acelerei um pouco, ansioso para esticar as pernas e tomar um café. Mas conforme me aproximava, a luz parecia mais esquisita. Não era uma luz de poste, muito menos de algum estabelecimento. De repente, a estrada começou a ficar ainda mais estreita, como se o asfalto estivesse se encolhendo.
Meu caminhão parecia ocupar toda a largura da pista, e as árvores ao redor, que antes estavam distantes, começaram a se inclinar em direção à estrada, como se tentassem me engolir. Algo não estava certo, mas segui em frente. Quanto mais perto eu chegava daquela luz, mais nítida a sensação de que aquilo não deveria estar ali. Quando finalmente cheguei ao ponto da luz, vi que era um farol de outro caminhão, estacionado no acostamento. Havia algo de familiar naquele veículo. Reduzi a velocidade e encostei, saindo para ver o que estava acontecendo. Talvez o motorista precisasse de ajuda. Mas ao descer, senti um arrepio. O caminhão estava completamente vazio, com a porta da cabine entreaberta. Chamei, mas ninguém respondeu. Olhei em volta, tentando entender como alguém poderia ter desaparecido assim, no meio do nada. Aproximei-me mais, tentando ver se encontrava alguma pista. Foi então que percebi, o caminhão era igual ao meu. Mesmo modelo, mesma cor, até os adesivos na lateral eram idênticos. Um calafrio percorreu minha espinha, e antes que pudesse racionalizar o que estava vendo, ouvi passos. Olhei para trás, mas não vi nada. Só o som abafado de alguém andando na grama molhada. A escuridão parecia se fechar ao meu redor. Subi de volta no meu caminhão, meu coração disparado, tentando me convencer de que estava cansado, de que era só uma coincidência bizarra. Liguei o motor e segui viagem, mas a imagem daquele caminhão idêntico não saía da minha cabeça. Alguns minutos depois, o rádio chiou e, entre a estática, uma voz distorcida sussurrou algo que não consegui entender. Tentei mudar a estação, mas só o chiado persistia. Está aqui, a voz disse de novo, mais clara dessa vez. Acelerei, tentando afastar aquele pânico irracional, mas era impossível ignorar o desconforto que crescia dentro de mim. De repente, o farol do caminhão que eu tinha deixado para trás surgiu novamente no retrovisor, piscando. Era impossível. Eu o tinha passado há minutos, mas agora parecia estar me seguindo. Olhei fixamente, tentando encontrar uma explicação, quando percebi algo horrível. O motorista daquele caminhão era eu. Minha própria imagem, pálida e imóvel, me encarava pelo retrovisor. O desespero tomou conta de mim. Acelerei ao máximo, sentindo o motor gemer sob o peso da velocidade, mas o caminhão atrás de mim não se afastava. Estava sempre ali, a poucos metros de distância. O rádio começou a chiadeira novamente, e a mesma voz ecoou, só que agora soava como um comando: pare. Sem outra escolha, pisei no freio. O caminhão guinchou e parou bruscamente, e o outro veículo fez o mesmo. Desci, meu corpo tremendo, e fui em direção ao caminhão que vinha me perseguindo. Quando me aproximei da cabine, as luzes se apagaram, e um silêncio sepulcral tomou conta da estrada. Abri a porta e vi nada. Apenas a cabine vazia, como antes. Foi então que algo estranho aconteceu. Quando olhei para o volante, havia uma foto. Uma foto minha, mas de uma vida que eu não me lembrava de ter vivido. Nela, eu estava mais velho, com um semblante cansado e cheio de arrependimento. No verso da foto, uma mensagem manuscrita dizia: "Bem-vindo de volta. Agora você sabe o que fez." De repente, a estrada ao redor começou a mudar. As árvores se desfizeram em sombras, e o asfalto parecia derreter, revelando uma vastidão escura e sem fim. Olhei para trás, e meu caminhão tinha desaparecido. Agora, eu estava do lado de fora daquele outro caminhão, o mesmo que antes parecia me perseguir. Antes que pudesse processar tudo, percebi a verdade aterradora. Aquele não era o meu caminhão. Aquele caminhão era eu. Eu estava preso naquela estrada. Eu tinha sido substituído, e agora era apenas uma memória perdida, como tantos outros que haviam passado por ali. Se você curtiu essas histórias sinistras,
Já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixa seu like e comenta aqui embaixo qual foi a sua história favorita e por quê. Compartilha também com seus amigos que adoram um suspense. E não esquece de conferir a nossa playlist de relatos de caminhoneiros, cheia de histórias ainda mais arrepiantes. Nos vemos no próximo vídeo.